Eu sou o mais novo, autoproclamado presidente do meu país. Eu estou me proclamando, só falta pegar a bandeira presidencial. E outra coisa, Romanos 13 não vale. Romanos 13 não vale para mim. Romanos 13 só vale para os mitos. Sou o mais novo autoproclamado presidente do meu país e Romanos 13 só vale para os mitos, não vale para nenhuma outra pessoa. Você está entendendo? Por que nós temos que fazer uma política reflexiva e você está sendo induzido, enganado nessa visão conservadora? Por quê? Você diz que, em nome da Bíblia, o Evo Morales tem que sair do poder e a loira lá, que se autoproclamou presidente da República, ela, não tem jeito nem de índio, é uma loira que assumiu o poder. Essa moda está pegando. Foi por isso que o Zé de Abreu se autoproclamou presidente do Brasil, o ator da Globo. Por quê? Porque as pessoas estão usando de uma forma não democrática para se dizer que são presidente. Através de fake news, através de um conservadorismo, pode-se fazer coisas erradas. O mito pode fazer coisa errada. O filho do mito pode fazer coisa errada. E pode ser presidente. Os outros não. Na Venezuela, que não é nosso país, o Maduro não podia ser presidente. É outro país, eles que definem a situação dele. Mas o Guaidó foi proclamado interino presidente, sem ser eleito pelo povo, democraticamente. E foi recebido no Brasil com honra de presidente. Foi recebido nos Estados Unidos com honra de presidente. É isso aí. Então vou lá nos Estados Unidos também e dizer, olha, em nome da Bíblia, eu agora sou o presidente dos Estados Unidos. Você já imaginou, gente? Se essa moda pega, qualquer um vai poder dizer, eu sou o novo vereador, eu sou o novo deputado, eu sou o novo senador, eu sou o novo presidente, eu sou o novo prefeito, eu sou o novo governador. Por que Morales teve que ser expulso pela polícia do poder? Ele teve que sair do poder, expulso, as pessoas ainda disseram, agora a presidente, a loira, que não tem nem o jeito de boliviana, ela agora foi lá e se disse, eu sou presidente aqui, Morales não pode ser candidato mais. E usou a Bíblia. Ela se autoproclamou. E todo mundo bateu palminha. Aí ninguém citou Romanos 13, que as autoridades são constituídas por Deus e têm que ser respeitadas. O Bolsonaro, todo mundo quer respeitar, porque ele agrada o capitalismo. Ele agrada os ricos.
e achata os pobres, acaba com os pobres, com o sistema de governo dele, capitalista, dirigido por ricos da classe média e que controlam Bolsonaro. Mas todo mundo que tem uma visão fora desse controle, sai um pouquinho desse controle, tem que sair. Aí a mídia ataca-o. E aí, os próprios cristãos evangélicos dizem que pode. Então Morales não era autoridade, o Maduro não é autoridade, a Dilma não era autoridade, fizeram com ela o que quiseram, apesar dela ter passado por impeachment, mas foram muitas postagens de fake news e tal, e de Dilma com cara de monstro e tal, não era autoridade, então. O Lula não era autoridade. Ninguém era autoridade antes de Bolsonaro. E agora, porque o falado mito foi lá e se batizou em Jerusalém, ele agora é autoridade sobre a sua vida. Os outros não. A loira lá da Bolívia, que eu nem sei o nome, ela agora é autoridade. Então, o Superior Tribunal de Justiça não é autoridade sobre você. Aí que você se engana, porque o nosso poder é constituído por 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós temos um regime presidencialista diferente. Quem decide é o Congresso, o Senado e Superior Tribunal Federal. E que deve velar pela Constituição. Foi por isso que não aprovou a prisão em segunda instância. Foi por isso que a lei não aprovou, porque não é legal. Tá bom para você? Não é legal. Essa história, gente, é tão perigosa, porque isso passa pro meio nosso evangélico. Eu fiz parte de uma congregação que ali tinha um senhor que era diácono. E ele fez uma viagem ao Rio de Janeiro. A igreja não consagrou a presbítero aqui, porque ele ainda não estava pronto. Mas o que aconteceu? Ele fez uma viagem ao Rio de Janeiro e lá ele foi orar no monte com os irmãos de lá. Chegando lá, um irmão foi até ele, botou a mão na cabeça dele, diz: Deus está mandando te ungir como presbítero. Pronto, ungiu como presbítero. E aí ele voltou do Rio de Janeiro e falou para a pastora: pastora, eu agora sou presbítero. Ué, mas você não foi consagrado aqui? Não, mas eu fui consagrado lá no Rio de Janeiro, no monte. E aí, tem pessoa que vai lá e unge pastor no monte. Unge presbítero, unge pastor, unge diácono, unge bispo, unge pessoas no monte. Até apóstolo, daqui um dia vão ungir a querubim e a serafim. E tem uns querendo até ser Deus. Então, gente, por que a lei, por que o Evo Morales pode sair
e ele não era autoridade segundo Romano 13? Por que não houve um julgamento? Por que o exército chegou, botou um revólver na cabeça do Morales e disse: vai embora dos países, para o México, você não pode ser mais presidente. Que democracia é essa? Mas para eles podem. Para nós aqui não pode. Estão entendendo? Criticar o Lula pode. Criticar a Dilma pode. Criticar o Morales pode. Criticar qualquer pessoa que não seja de extrema direita ou direita. Essas pessoas são criticadas. E a moda agora do mundo é se autoproclamar e até usando a Bíblia. Até usando a Bíblia, gente. A loira lá, ela usou a Bíblia para assumir como presidente do país. Isso acontecia. Parece que eu não estou acreditando no que está acontecendo no mundo. Isso acontecia naquelas velhas repúblicas lá dos países africanos mais ditadores que tinham. Um assumia, matava o outro, assumia o poder, matava o outro. Aquele velho estilo também europeu, de muitos anos atrás. Onde na Alemanha e na Itália e em vários países era assim que era feito. Então estamos voltando ao primitivo. Os imperadores também faziam isso. E pode. Nesse caso não é autoridade. A autoridade é só aquele que agrada o mercado financeiro. Agrada o capitalismo selvagem, que aplica em grandes operações e deixam o pobre cada vez mais pobre. E tem dinheiro para bancar fake news e se autoproclamar presidente da República. É isso que aconteceu na Bolívia. Mas aquela loira, se é cristã ou não, ela empunhou a Bíblia e disse: olha, aqui agora eu sou presidente. Acabou. Bastou para o exército expulsar o Morales. E outra coisa, ela disse: ó, eu vou repromover uma nova eleição, mas o Morales não pode se candidatar. É mole? O que é mais? Está acontecendo no Brasil. Estão tentando impedir o Lula de se candidatar. Gente, eu não votei no Lula. Eu sou sincero. Na época que o Lula candidatou, eu votei na Marina Silva. Porque existe uma democracia, mas essa democracia tem que ser respeitada. O Bolsonaro, ele só pode sair do poder se impeachmentá-lo. Por as próprias falhas dele. Agora, ele não pode sair também, não, com golpe de Estado, não. Não pode, não. Senão não teria uma democracia. E os que votaram nele? Apesar de eu não ter votado nele.
que ele não me representa. Mas ele deve sim seguir o seu mandato. Mas se o Congresso entender que ele está quebrando o decoro de um presidente, quando ele se diz que é o Johnny Bravo e xinga palavrões, quando ele diz, ele quebra o decoro de um chefe de Estado, quando ele xinga palavrões, quando ele publica Gold Shower, sei lá, quando ele bota um homem urinando na cabeça do outro no seu Twitter, quando ele falsifica uma fake news dizendo que a Noruega, que deu uma repreensão para ele, era matadora de baleias, e posta um vídeo da Dinamarca dizendo que é na Noruega. O Carluxo, que faz tudo sob a permissão dele, posta no Twitter, matando milhares de baleias na Dinamarca. E a Noruega diz, olha, como esse homem, ele é um chefe de Estado, ele publica uma notícia falsa, dizendo que nós matamos baleias, se nós aqui preservamos os animais. Então, gente, cuidado, tá? Cuidado com o que está acontecendo aqui no nosso país, porque o que está acontecendo no mundo e aqui não pode acontecer. Se você respeita a autoridade, então respeite o Superior Tribunal Federal, que é guardião da lei. Se você incentivar a isso, amanhã você pode ser preso e não poder falar nada, hein? Amanhã você pode ser julgado e não falar nada. Eu já passei por processo sem dever nada. Uma vez um promotor disse que era eu que tinha um carro que fui em determinado lagoa e poluí uma lagoa com uma caçamba. E eu nem bicicleta tenho. Na atual conjuntura, não. Já possuí carros pequenos, mas nunca tive caçamba na minha vida. E quando aconteceu, eu estava fazendo um tratamento de câncer e nem uma bicicleta eu tinha. Aliás, até o meu aluguel estava atrasado. E eles disseram, olha, foi lá, o promotor disse com toda certeza, me chamou lá e disse, ó, você estava em determinada lagoa com uma caçamba cheia de pedra, de areia e contaminou, jogou dentro da lagoa. Foi você. Falei, como que sou eu? Vocês têm prova? Não, alguém denunciou. Ah, então beleza. Então me dá o eu fiquei 4 horas, gente. Eu estava fazendo um tratamento de câncer. Eu fiquei 4 horas dentro da sala de um procurador da justiça. E aí ele disse o seguinte, eu quero telefone, eu quero cópia desse processo, eu quero o telefone da pessoa. E eu liguei para a pessoa. Era um radialista que tinha feito a denúncia. E aí eu liguei para ele e ele disse para mim, eu não denunciei o senhor. Eu denunciei um homem chamado... A procuradora disse, não, é o Ronaldo. Não, doutor, é o Cláudio. Não, é o Ronaldo. A promotora, que não gostava de mim. E aí jogou o processo nas minhas costas. Viu, doutor Primo? Jogar processo na pessoa sem a pessoa dever é perseguição política e perseguição judicial. O juiz ele é suspeito quando ele faz isso. E o promotor também. E aí a promotoria... Eu estou respondendo a processo ainda, gente. Porque eles fizeram ainda, além de eu me defender lá, eu ligar para a pessoa e ele dizer,
não foi o senhor que eu processei, que eu fiz a denúncia. Não, eu denunciei o Cláudio. Tá vendo? Ó? Olha aí, ó. Olha aí, tá a resposta aí, seu Jorge Rangel. Tá vendo? Eu vou me autoproclamar presidente e vou mandar te prender, hein, rapaz. Jorge Rangel, ó. Vou me autoproclamar, hein? Presidente. Aí pode, né? Aí pode. Seu Jorge Rangel. Vou mandar te prender. Porque pode. Quem pensa contrário, numa democracia tem que ser preso? Tá vendo, gente? Cuidado com isso. Cuidado que amanhã pode ser você. E eu liguei para o camarada e ele disse, olha, não é o senhor não. Eu não denunciei o senhor, mas a promotora fez questão de jogar o processo para o senhor. E aí, o que aconteceu? Eu tive que ir várias vezes no Ministério Público responder por uma coisa que eu nunca fiz. Gente, fake news é uma coisa perigosa. Cuidado, hein? Cuidado. Fake news é uma coisa perigosa. E nessa área, a extrema-direita está infestando as redes sociais de fake news. Mentira. Há pouco dia um cara publicou aí na linha do tempo, no meu Face, uma foto de Bolsonaro com 78% das intenções de apoio. Aí alguém disse assim, ó, vocês pegaram pesado, hein? Essa aí é velha, hein? E aí eu cliquei na imagem e fui no jornal. 2018. Que as fake news disparam para dizer que é atual. E não é. Mas a loira lá da Bolívia não está correta. Pelo que, hermana, não estás correta. Pelo que deve seguir a lei. O espanhol está meio atrasado aqui, mas um crime cometido contra a democracia. O Morales sofreu um golpe de Estado, gente. Foi um golpe. Eu estou quase começando a... Eu nunca concordei que Dilma Rousseff passou por um golpe. Eu nunca concordei por quê? Porque ela passou por um processo de julgamento, de impeachment, que é permitido pela lei do Brasil. Se o Bolsonaro for submetido ao impeachment, terá que passar. Eu nunca imaginei, eu nunca acreditei nessa tese de golpe, sim do impeachment. Só que com a maneira com que se está se fazendo política na América Latina, eu estou começando a acreditar que realmente houve um golpe por trás. Mas não um golpe militar, foi um golpe do capitalismo. No caso de Dilma, foi um golpe das forças conservadoras e dos ricos que dominam toda democracia. Eles dominam o Congresso, a força do dinheiro, porque eles compram os políticos, eles engolem os políticos com dinheiro para dominarem o mercado. Porque eles descobriram que através da política eles podem criar leis que venham favorecer a eles. E quando começa a haver alguma instabilidade, eles ficam preocupados. Ninguém vai investir no país, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai comprar as ações das empresas brasileiras,
Porque há um risco, risco Brasil, risco aquilo, risco outro. Entendeu, gente? Então, pera lá, não vamos julgar o Morales, não. Ele tinha que ter tido o direito de se candidatar de novo. E por quê? Seguindo o princípio de autoridade, que muita gente defende, até usa Romanos 13, diz o seguinte: a autoridade é fulano, a autoridade é ciclano. Ué, a autoridade é a nossa lei. A autoridade é a Constituição, que determina que vai ter eleição, que determina como que tem que ser a prisão, que determina quem pode fazer isso, que determina... É a lei. Eu estou dizendo no sentido de cidadão, porque é lógico que quando se fala de regra de fé e de prática, é aqui, ó. E aqui diz que eu tenho que amar. Aqui tem 2 mandamentos pesados, e eles são semelhantes. Um é semelhante ao outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que na visão bolsonarista, isso não vale. Ama a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo não. O amor é só vertical, não é horizontal. Ou seja, o ser humano nós não podemos amar. Esse é o mais grave pecado de não amar o seu próximo. Porque, voltando aqui à teologia, quando Jesus definiu o amor, ele disse: ama ao próximo, ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. A Deus e ao próximo como a si mesmo. Então você deve amar a Deus, deve amar o próximo, deve amar você mesmo. Tanto que o Estado tem uma lei que, se você tentar se suicidar e vocês não sabem disso, mas eu estudei leis. Se você tentar se suicidar e você sobreviver, você tem que ser responsável, responder a pena, porque você tentou se matar a si mesmo. É lei. Suicídio. Então, gente, tem que seguir a lei. Se não está seguindo lei, não adianta querer. Não adianta querer instruir e dizer. Por quê? Você não está cumprindo lei. Você está seguindo a lei de uma certa camada da sociedade, a classe média alta e os ricos. E todo mundo que ou pensa diferente, esse é inimigo. Esse é o inimigo. Esquecendo-se do princípio da luta. O princípio da luta é o seguinte: nós somos adversários no embate de ideias. Somos adversários um do outro. Na luta, é igual um campeonato, um jogo de futebol, ou uma luta de jiu-jitsu, ou uma disputa de uma medalha. Terminou a luta ali, acabou. Mas se nós cristalizarmos na nossa mente que quem usa roupa vermelha é inimigo, quem usa roupa preta é o inimigo, quem tem cabelo aqui é o inimigo, quem usa brinco é o inimigo, quem usa barba é inimigo, então nós criaremos uma chamada celeuma. E muitas vezes embalada pelos fake news,
que cria um preconceito, cria uma luta que não existe, que é uma mentira. Mas afinal o filósofo Nietzsche dizia o seguinte, que realmente o homem acorda mentindo. Ele se levanta da cama mentindo. Ele acorda com um pé na mentira e um pé na verdade. Mas Kant, que era o filósofo da filosofia do direito, ele dizia o seguinte, que nós não podemos admitir de forma, ele escreveu a filosofia pura do direito, que nós não podemos de maneira nenhuma admitir a mentira. Mas como então um advogado trabalha? Se ele tem que defender a sua parte, e muitas vezes ele tem que usar de sofisma, ele tem que usar de uma palavra, uma falsa verdade, uma verdade relativa, uma verdade que não se segura. Entendeu, gente? Então, cuidado com esse pensamento conservador demais. Muitas vezes você passa por uma pessoa, vê ele de baixo e fala, esse camarada não presta. Esse camarada é isso. Muitas vezes ele é negro. Esse negro tá de armação. Se torna um preconceito e se torna um conceito. Antes um preconceito e depois um conceito. Agora o bolsonarismo prega um conceito. Todos que não pensam na extrema direita são inimigos. Saiu dali daquele círculo estabelecido por eles, vira inimigo. Agora já está a briga entre o presidente da República e o governador do Rio de Janeiro. Os dois eram amiguinhos, já estão brigando. A Joyce Hasselmann era amiguinha, já é candidata a presidente também, pelo PSL. E o Bolsonaro já fundou outro partido. E eles brigam, enquanto eles brigam, o pobre lá nos distantes rincões da nação está sofrendo. Ontem um amigo meu ligou para mim e disse, olha, eu fui no dentista. Eu falei, dá graças a Deus que você foi atendido, porque no Chile eles privatizaram tudo, até a saúde, e aí chegou um ponto que nem médico mais eles podiam ter. Não tinha SUS mais. E aí o preço do particular sobe. Não tinha mais escola pública, aí a educação é privatizada e sobe. E aí os trabalhadores ficam pobres, tudo sobe, e aí o que aconteceu? Criou-se uma bolha na sociedade. E primeiro atingiu os pobres, que começaram a se matar, se suicidar, por não ter mais nada para receber. Aí atingiu a classe média e chegou nos ricos. Quando chegou nos ricos, eles chiaram e foram para a rua. Depois de 40 anos nesse regime. 40 anos. E agora está lá. Ó. Eles estão ainda protestando. Porque chegou um ponto que ninguém aguentou mais. O chileno que deveria ganhar 350 pesos de aposentadoria ganha só 200. Trabalhou 30 anos depositando. Quando foi lá nos bancos particulares, os bancos haviam sumido com o dinheiro. Não tinha condição de pagar. Isso aconteceu quando eu era comerciante, gente. Para vocês entenderem o que é o mundo financeiro. Eu tinha um restaurante. Eu girava na época, há 19 anos atrás, 10 mil por mês. R$300 eu ganhava por dia.
Eu e a minha esposa acordava cedo para trabalhar, 4 horas da manhã. Para preparar a alimentação, o self-service para 10 e meia abrir. As pessoas se alimentarem. Eu tinha 3 funcionários de carteira assinada. E eu tinha uma cooperativa, um banco particular, o qual eu movimentava todo o dinheiro do restaurante ali. E eu tinha um chequinho verde. O cheque meu era verde, Bancob. E sabe o que aconteceu, gente? Quando o banco a sede era em Barcelona, eu morava em Porto Canoa. Quando eu fui no banco de manhã, um mês antes, eu fui dar um cheque no supermercado, o gerente diz, nós não pegamos mais esse cheque. Eu falei, por quê? Ah, não posso falar. Eles já sabiam que o banco iria fechar. Porque o gerente principal, que era chefe da cooperativa, ele desviou 2 milhões. Na época, era muito dinheiro. 19 anos atrás. E nós fomos levando a vida. Comprávamos em outros comércios pequenos que não sabia o que estava acontecendo. Mas o dono do grande supermercado que eu comprava sabia já. E aí eu disse, eu fui lá no banco, depositar dinheiro para cobrir os cheques. E quando eu cheguei lá, eu me assustei. O banco estava fechado, várias pessoas na porta esperando abrir, e o dinheiro sumiu. E aí, fazer o quê? Voltei e comecei a trabalhar pagando, produzindo e pagando, produzindo e pagando, produzindo e pagando, até que eu não tive mais condição. Eu fali devendo 3 mil e tinha 5 mil na praça e ninguém me pagava. Eu vendia marmitex para as empresas. Todo dia eu pegava o meu carro e ia entregar. Numa caixa de isopor, 2, nas empresas. Eu nunca recebi. Qualquer hora eu vou mostrar para vocês o bolinho de cheque. Que eu tive que pagar 3 mil, eu tive que vender os móveis da minha casa. O próprio restaurante para pagar os cheques. Paguei 3 mil. E eu tinha 5 mil para receber, que eu nunca recebi. Os cheques ainda estão comigo. Qualquer hora eu vou mostrar aqui. Para vocês verem como é que é o sistema. Nós estamos vivendo a pior fase da história brasileira. Temos um capitalista escravo, Paulo Guedes. Pior do que Bolsonaro é Paulo Guedes. Porque Bolsonaro, ele é apenas uma marionete na mão de Paulo Guedes. Enquanto Bolsonaro faz o espetáculo, Paulo Guedes por trás vai criando as reformas, que vai carcomindo com os direitos. Já são 5 reformas, tirando todos os direitos do trabalhador. E primeiro, eles tiveram que fazer um decreto das armas, para que mudar, para colocar a arma na mão de quem? Dos bolsomínios. Porque aí tá todo mundo armado. Só que a justiça não permitiu o porte, só a posse. Mas ninguém respeita. Vão andando armado.
E aí acontecem as tragédias. Por quê? Estão se autoproclamando os donos do mundo, liderado por um capitalismo que corrói a economia dos pobres. Porque os ricos vão ganhar cada vez mais. Porque eles não aplicam mais em produção, eles aplicam na bolsa de valores, aplicam na compra de títulos, de ações, na compra de imóveis, país e fora do país, nas operações casadas. É assim que está acontecendo. E gente se autoproclamando presidente da República. E aí vem gente e fala, mas você tem que andar na lei, porque Romanos 13 diz isso. Pois é, mas por que a lei serve para ele? Por que a lei não serve? Não serviu para outros que eram humilhados e sofreram, como está acontecendo lá no México. Por que no México, não, na Bolívia, por que lá pode e não se respeita Romanos 13? Porque o que o povo quer, em nome de uma pseudo-religião. Pseudo-religião. Porque a verdadeira religião tem amor. Verdadeira religião tem amor. Morales não podia concorrer. Que se ele perdesse na democracia. O Lula não pode que concorra e que perca na democracia. Vamos ver a democracia. O que é democracia? É liberdade. Ele tem direito de fazer a campanha dele. Ele tem direito de ajudar os pobres. Já que o outro não quer ajudar, ele tem direito de fazer a campanha dele. E aí, se o povo entender isso, que haja uma democracia. Porque desde 1988 nós temos isso, não é ditadura mais no país. A ditadura durou de 64 até 88, onde nós tivemos a lei. Aí tivemos a pré-eleição de Tancredo Neves, que morreu e depois veio Zé Sarney. Depois veio o Collor, depois veio o Fernando Henrique, 8 anos, depois veio o Lula, 8 anos, depois veio a Dilma, 6 anos. E assim por diante. O Itamar. Isso é democracia. Vem um governo, vai. Vem outro, vai. Mas você não deve se preocupar com poder. Você tem que preocupar com o que eles estão fazendo para as pequenas classes sociais que recebem e vão gastar. Não junta dinheiro não dá para juntar. Ele simplesmente recebe e vai pagar a conta. Ou vai comprar uma compra para comer. É com isso que você tem que se preocupar. Porque senão, depois vai ser tarde. Fica na paz.